Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor mais um dia com vocês aqui no canal O Reino em Pauta. Gratidão a todos vocês pelos likes, gratidão a todos vocês pelo compartilhar diário dessa palavra que temos o encargo de entregar. É uma alegria muito grande contar com vocês, todos os irmãos aqui de nossa nação, também os irmãos em África, os irmãos aí na Europa. Que Deus abençoe grandemente vocês. Nós estamos discorrendo aqui, queridos, uma série que tem o tema A Expressão da Chamada. Meu Deus, a chamada é algo tremendo, né? Se eu fizesse uma pergunta para você, qual resposta você daria? Você foi chamado quando? Você acha que você foi chamado quando aceitou Jesus como Salvador? Ou quando você foi levado a liberar a palavra, quem sabe aí, numa das reuniões, você se levantou e começou a liberar a palavra? Você acha que aí foi a sua chamada? Queridos, a Bíblia diz que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Isso é extremamente profundo e poderoso. E eu vejo aí a chamada. Quando Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, aí já estava uma chamada. E Deus já sabia tudo o que ia acontecer, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Fico admirado em pensar nisso. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O nosso tempo é calculado com horas, minutos, dias e noites. O tempo de Deus não é calculado assim. Para Deus, dia e noite é a mesma coisa. Para Deus não existe trevas, porque Deus é luz. Então, queridos, é tremendo. E nós estamos aqui lendo o profeta Isaías, capítulo 6, em relação à sua chamada, em relação à voz de Deus para Isaías. E a última reflexão, eu acho que a 4, eu andei falando sobre a questão dos batentes das portas começarem a tremer mediante a voz de Deus, que veio muito forte e os batentes começaram a estremecer. Aleluia. Amados irmãos, esse estremecer dos batentes da porta nos deu uma grande revelação aí na mensagem número 4. E o que acontece? Diante desses acontecimentos, diante daquilo que Deus vem fazendo, né, existe uma resposta orgânica dada no espírito do profeta Isaías da parte de Deus. Por que eu falo assim? Porque o espírito do homem é onde fica a casa de Deus, a morada de Deus. E então, amados, mediante todos esses acontecimentos e a visão poderosa que Isaías teve, existe uma resposta. Por quê? Porque diante da chamada, ouve-se uma voz. E essa voz ela é tão forte que ela ecoa até hoje no nosso interior. Que voz é essa? A quem enviarei? Observe comigo e pontue agora. Deus só disse a quem enviarei após Isaías ter uma experiência real com a voz que falava. O toque principal da experiência real de Isaías, mediante a voz que falava, foi essa: ai de mim. Ai de mim que sou perecendo, porque eu sou um homem de impuros lábios. Então, amados, o reconhecimento da nossa pequenez diante da voz de Deus é um grande sinal para que aconteça a grande chamada. Mediante isso, o Senhor brada e diz: a quem enviarei? A quem enviarei? Quem eu posso confiar que vai levar a minha presença? Quem eu posso confiar que vai levar a minha voz? Quem eu posso confiar que vai falar por mim? Não de mim, mas por mim. O encargo não nos leva a falar de Deus,
mas nos leva a falar por Deus. Eu vou repetir. O encargo não nos leva a falar de Deus, mas nos leva a falar por Deus. Enquanto que o cargo nos leva a falar de Deus. Há uma diferença tremenda entre falar de Deus e falar por Deus. Quem fala por Deus vivencia a presença de Deus. Quem fala de Deus teve um conhecimento, quem sabe, teórico de Deus. Então ele fala numa visão teórica e não uma visão de vivenciamento. O vivenciamento está ligado, irmãos, com a vida orgânica. O vivenciamento está ligado com a presença manifesta de Deus em nós, de tal forma que esta presença faz que Deus, amados, pregue o seu evangelho, usando eu e você como instrumento. Então preste atenção, que profundidade é essa, né? Que Deus tem para cada um de nós. Aleluia. E o profeta então dá uma resposta mediante a voz poderosa de Deus. Deixa eu esclarecer uma coisa. A voz poderosa de Deus é como trovão. É tão forte que ela adentra o nosso interior. E a Bíblia diz que ela tem poder de separar juntas e medulas. E mediante essa voz, sai de dentro de um homem aquebrantado. Sai de dentro de uma mulher aquebrantada. Sai de dentro de alguém que entendeu o plano de Deus, a visão de Deus. Qual é a voz que sai? Eis-me aqui, envia-me a mim. Amados, para que um homem tenha a ousadia de dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, significa que aconteceu algo dentro dele. Significa que o poder transformador do Cristo, todo inclusivo, já fez uma obra no seu interior. E agora ele disponibiliza a sua vida de forma real, dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é simplesmente extraordinário. Eu quero que você entenda o propósito de Deus na sua vida. Quero que você aproveite essa reflexão para entender quem você é diante da chamada de Deus. A chamada de Deus não depende da capacidade humana, vou repetir. A chamada de Deus não depende da capacidade humana. A capacidade humana tem o poder de mostrar o humano. Agora, a chamada de Deus tem o poder e o encargo de mostrar Deus. E Deus não chamou um homem para ser capacitado. Deus capacita os homens para expressar a sua glória nessa terra. E eu e você fomos chamados para a expressão da glória de Deus. Eu e você fomos chamados para a expressão de tal chamada. Isaías, irmãos, dá-nos a prova disso, de quando Deus toca nele, quando ele ouve a voz de Deus, ele se rende. A rendição leva ele a uma decisão. Vou repetir. A rendição nos leva a uma decisão. Quando você se rende, você decide. Ninguém consegue decidir sem se render. A rendição leva você a uma decisão. A decisão te coloca no plano essencial de Deus, porque esta é a vontade eterna de Deus. Que o homem, irmãos, esteja no plano de Deus. E o plano de Deus, queridos, é exatamente usar o homem para revelar a sua vida e edificar o seu corpo, que é a igreja. Então, você não precisa saber pregar para edificar a igreja. Você não precisa ser professor para edificar a igreja. Você não precisa ser teólogo. Você não precisa ser PhD em divindade para edificar a igreja. A igreja é edificada, irmãos, com pedras preciosas.
pedras que foram tratadas e trabalhadas pelo Espírito Santo de Deus. A partir desse lugar, essas pedras representam o próprio Deus. Glória a Deus por isso. Então, abra o teu coração para o entendimento daquilo que Deus tem. Isaías, mediante a revelação, ele se rende. Mediante a rendição, ele decide e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse posicionamento de Isaías tem tudo a ver com o ganho da realidade da voz de Deus mediante a sua rendição. Porque a voz de Deus ecoa. Eu só vou entender se eu estiver rendido. E se eu estiver rendido, eu vou entender a voz de Deus. E a partir desse lugar, eu vou entender a minha chamada. E organicamente, eu vou seguir a minha chamada. Tá? E dentro da chamada, vai haver, obviamente, a expressão daquele que nos chamou. Esta é a realidade que eu quero passar para você. Abra o teu coração e deixa o Espírito Santo ministrar a sua vida, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse momento, por essa oportunidade. Que o Senhor abençoe os meus irmãos poderosamente. Pai, nós te agradecemos porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. Fica conosco, toca em cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã.